Isso aqui você vai aprender hoje, apesar de parecer bem difícil, tem esse som muito cheio, né? Não é. Fica até o final que você vai saber como faz e como aplicar nas músicas que você toca. Com certeza você já aprendeu a fazer os acordes, já aprendeu a trabalhar os acordes dentro de um campo harmônico ali, reconhecer quando é a tônica, quando é a terça, quando é a quinta, quando é o dominante, o subdominante, por aí vai. Você aprendeu também as escalas, né? Tenho certeza disso. E mesmo assim, quando você vai improvisar, soa tudo travado, tudo tenso, tudo meio que se esbarrando por ali. E isso é mais fácil do que você pensa de resolver. E é objetivamente isso que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo, como transformar as escalas em linguagem musical. Sabe quando você tem aquela melodia que fica meio que mecânico demais, sabe? Você entende a escala, mas ainda não consegue aplicar dessa forma. Ou assim, ou até mesmo assim, ó. A improvisação ela não precisa tocar milhões de notas, na verdade é você criar uma direção, você criar as sensações que você quer. Daí você vai utilizar dois pontos principais da música, que é a tensão e resolução. A tensão e a resolução é a fonte inicial da música. A música ela surge como um despertar das sensações ali. E quando você tem várias notas, várias escalas, você acaba bagunçando e achando que tem milhões de opções. Quando na verdade a música ela se baseia basicamente em tensão e resolução. E tudo começa dessa forma. E quando você pensa as escalas, quando você pensa a melodia dessa forma, ela passa a fazer um sentido musical. Ela deixa de virar aquela matemática de tons e semitons, deixa de virar aquele monte de tabelinhas que você decora e passa a realmente virar música de verdade. Ao contrário do que muita gente pensa, escala não é exercício. É importante você saber a escala como exercício? É sim importante, porque a gente tem a nossa parte técnica, a parte mecânica das mãos, e ela com certeza necessita dominar a sonoridade das escalas. A escala sim, ela é a base de tudo, base dos acordes, base da harmonia, base da análise de melodia também, e claro, também a base do método que eu criei, que se chama MMPD Blues. Vou deixar o link aí na descrição. Já deixa o like, se inscreve e fica ligado aí. A regra do improviso que eu vou passar para você é tão simples, mas é tão simples que você pode achar estranho e pode pensar até que não funciona, mas ela funciona. É a regra sem a quarta. Você entender o que seria a escala sem a quarta é muito simples. Vamos pegar aqui a escala de Dó. A escala de Dó tem todas as teclas brancas aqui, de Dó até Si. Sabendo disso, a gente retira a quarta nota. 1, 2, 3, 4. Então, a quarta de Dó é o Fá. Claro que você tem que saber isso aqui de todas as escalas. Mais uma vez, eu explico lá no grupo VIP e também é um dos conteúdos do curso, ok? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Ela soa mais fluida do que com a quarta nota. Essa quarta nota, ela é meio que um dilema. Ela se chama, alguns chamam ela de nota evitada. Tem duas notas na escala maior que a gente pode evitar, que é a quarta e a sétima. Sendo que a sétima, ela dá um som legal também, sabe? Quando você tá no acorde aqui, ó, por exemplo, tá em Dó, no próprio Dó maior. Então você pode repousar aqui na sétima maior. Ok? Isso já não daria certo se fosse na quarta. Soa bem fora, né? Soa realmente como um erro. Mas fazendo sem a quarta,
estou evitando apenas a quarta da tonalidade, que seria o tom é Dó e a quarta é o Fá. Você percebe como já começa a soar mais aberto, já soa mais fluido? Então vamos começar a brincar aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente improvisar sem tocar a nota Fá, utilizando apenas as notas da escala. E eu posso deixar mais interessante, ó. Deixando mais interessante vai ficar assim. Vou criando padrões aqui, ó. E esse arrastado aqui que eu faço, ó, é só um ornamento, ele nem está realmente pegando a sonoridade do sustenido. Vou evitar fazer isso para você não ficar pensando em notas sustenidas. Mas basicamente, ó, isso aqui já é improvisar, já é pensar improvisando, e isso faz soar muito melhor. Agora vem uma dica que é muito importante, que são os pontos de partida de você iniciar as melodias. Tem um guitarrista que eu acho muito incrível, se chama Fran Gambale, e ele falando um pouco sobre... inclusive ele tocou bastante com Chick Corea, né, que é o pianista muito famoso aí, que a gente das teclas, o pessoal das teclas curte bastante. E o Fran Gambale, ele diz que você pode utilizar no acorde de Dó maior, tipo outras pentatônicas, né, que não é bem o assunto desse vídeo, mas que você evita a fundamental do próprio acorde que você tá, que seria, no caso de Dó, o próprio Dó. Então o Dó ele pode ser também uma das notas evitadas. Um dos motivos principais é que ele já é a base fundamental do que está soando ali. Então seria tipo uma redundância. Um bom ponto de partida é você iniciar da sétima. Ok? Estou fazendo ela como se fosse um centro que eu quero voltar, ou uma nota alvo que eu quero enfatizar. Escuta como isso aqui já soa muito mais sofisticado. Então é a mesma escala que a gente está trabalhando, evitando o Fá e criando outras sensações, sem ser aquele sobe e desce, tipo, não é porque você está tirando Fá que vai permanecer só aquele sobe e desce de escala, não é isso. Você tem que passar a construir um fraseado. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Esse intervalo, essa distância entre as notas, é muito importante na música como um todo. Se chama trítono, que é o intervalo da quarta nota da escala maior e da sétima nota da escala maior. Esse intervalo é muito importante porque ele é um intervalo que gera mais tensão. E quando você sente isso, o ouvido vai te pedir uma resolução, ó. Mais uma vez. Então essa tensão seria a tensão máxima que vai pedir a resolução. E quando você entende essa dualidade na música, a tua sonoridade vai começar a fazer mais sentido porque ela está pensando num fraseado de tensão e resolução. Você vai gerar um esticamento, né, sonoro, e depois vai voltar ali para o ponto neutro, o ponto de onde saiu, vamos dizer assim. Agora a gente vai passar aqui pelo campo harmônico inteiro. Então se você está nessa aula aqui, provavelmente você já sabe o campo harmônico. Então, Dó com sétima maior, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá com sétima maior, Sol 7, Lá menor 7. Teríamos um meio diminuto aqui, mas vou deixar ele de fora por enquanto. Para deixar mais simples, a gente vai pensar a mesma coisa, a mesma ideia de improvisar com a escala sem a quarta. Então vamos fazer aqui, ó. Estou em Dó maior.
Tô no Ré menor, Mi menor, Fá maior. Eu vou evitar o Fá até mesmo no Fá maior. Sol com sétima. E continua evitando Fá, fazendo frases. Isso vai te dando uma limitação de notas, mas que vai fazer o teu vocabulário crescer. Parece ser um tanto contraditório, mas não é. Vai treinando. A isso eu chamo de a regra da tonalidade. Isso é excelente para você criar introduções. Imagina você ter um arsenal agora de ideias que é praticamente infinito. Quanto mais você explora, mais vocabulário você vai criando e você pode criar introduções, você pode criar finais, pode criar solos, improvisos e mesmo preenchimentos em algum trecho da música ali que você precisa fazer um preenchimento quando o instrumento para, no repouso da voz. E isso faz com que a tua sonoridade evolua e evolua muito. Lembrando que aqui, ó, tem um grupo VIP, vai lá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, entra no grupo, fala com a galera, eu mesmo respondo, não é nenhum robozinho de IA, não são mensagens ali programadas, você entra e fala diretamente comigo. Entre agora, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. E curte o vídeo, hein? Escala não é exercício. O maior erro de quem começa estudando é ficar estudando a escala só assim. Aí anota o dedilhado, dedo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é apenas o ponto inicial. Se você não sabe isso aqui, óbvio que você vai ter que aprender. E eu falo isso de uma forma bem didática e de uma forma bem musical lá no curso, então vale a pena você se inscrever e entrar lá no grupo. Essa escala eu chamo de escala fria, quando você pratica a escala no sobe e desce, tá? Essa escala fria é a mesma escala musical. O que está mudando aqui, o que está sendo modificado? É a tua percepção e o teu ponto de vista sobre a escala. Então, criar os fraseados, evitando uma nota, já é muito benéfico, porque você começa esse limite de tirar uma nota começa a fazer você pensar em fraseados mais próximos. Que o primeiro erro comum é a pessoa realmente querer fazer a escala reta. E quando você limita, você acaba criando um fraseado ali mais perto ali de onde você está. Essa é a diferença que não está apenas nas notas em si, é uma diferença que está na sua percepção e na sua vivência musical. Quanto mais músicas você aprender, pegando a melodia, você vai perceber o comportamento da melodia dentro da escala e isso vai alimentando a tua improvisação também. Depois que você pegou isso em Dó maior, você vai mudando para os outros tons, ó, tipo em Sol maior. Vou tirar o Dó e a partir disso vou criando, ó. Quando você passa para outras tonalidades, é como se você estivesse aprendendo mais repertório de movimentos, porque aqui no piano a gente tem os relevos, né, que são as teclas sustenidas. Daí você tem, realmente, você tem que criar. Para você começar a criar, você tem que parar, escolher uma música para você usar como uma cobaia, né? Você vai pegar uma música de cobaia e vai criar para aquela música melodias, vai criar uma introdução. Então, nesse momento aqui eu vou fazer com uma música bem conhecida e com certeza você vai conseguir tocar e criar nas suas próprias músicas. Mas observa e, claro, sem ser aquela pessoa míope de conteúdo, né? Que só consegue ver uma aplicação para um uso. Não, você pode pegar essa ideia aqui e passar para as suas músicas, passar para a sua improvisação e esse é exatamente o propósito da gente aqui. E a música vai ser essa aqui, ó, se chama Me Derramar. Dizer que te amo. São só 4 acordes bem básicos, né? Aquela velha progressão de Dó maior,
Dó, Sol, Lá menor e Fá. E a partir disso eu vou criar aqui uma melodia pensando nesses acordes, ó. E vai ficar assim, ó. Bem simples. Peguei aqui o gancho da melodia. E é exatamente aqui que você vai mudar o nível. Quando você pega uma música e passa a criar em prol daquela música. Quando você pega uma melodia e passa a criar conforme aquela melodia. O que eu estou fazendo aqui? Sendo bem claro e bem direto, estou sendo bem simples, tá? Não estou querendo fazer várias frases rápidas ou algo do tipo, porque não vem ao caso. Mas para deixar bem claro, eu estou utilizando o que a gente treinou com algumas outras coisas, como tocar o oitavado. E se eu passar pelo Fá, eu não vou passar, tipo, enfatizando ele. Como eu fiz apenas esse aqui, ó. Que é uma apogiatura, né? O Fá, ele não está existindo ali como melodia, ele está existindo como nota de passagem. Mas você pensa realmente na escala sem a quarta. E isso vai mudar totalmente, vai transformar totalmente a tua improvisação e a tua criatividade. Se você chegou até aqui, você percebeu que improvisação não é dom, não é talento, é percepção e execução. Quando você tem esse direcionamento de tensão e resolução, tudo fica mais claro, porque a nossa mente ela precisa de algumas definições, senão seria tudo lindo, né? Você escutaria uma música, não precisaria saber nada, só ir lá e fazer qualquer coisa. Não é bem assim. No acompanhamento personalizado, eu organizo tudo isso dentro da tua realidade. Se você toca em banda, na igreja, se você é um iniciante ou se você já estuda improvisação, entra lá no grupo que realmente eu tô lá para apoiar você, assim como eu tive o apoio quando eu estava iniciando e assim como eu gosto de passar o conhecimento que eu adquiro estudando e me esforçando para isso. Comenta aqui qual foi a principal ideia, o insight que você teve dessa aula aqui, desse momento. Foi saber sobre a escala tirando a quarta nota? Ou foi saber sobre a intencionalidade do trítono, ou mesmo a resolução? E se essa aula aqui abriu a tua cabeça, deixa o like e um comentário que vai fortalecer aqui a comunidade. Lembra sempre, se você é pianista ou tecladista, você tem uma missão: foco nas teclas. Valeu!